Bom, temos o diagnóstico. Nosso paciente chegou, ele tem uma lesão de tronco. Dr. Vitor, especialista, pega esse cara. A gente pode seguir, né, 3 caminhos ou juntar num balaio e fazer todos juntos. Mas a gente tem o clínico, o tratamento percutâneo e o tratamento cirúrgico. Como que a gente vai andar nisso aí? A gente consegue fazer um caminho nisso aí? Vamos discutir? Sim. Acho que do ponto de vista clínico, eu vou começar acho que pelo clínico, que é o que todos vão receber. A ideia é ter tratamento clínico otimizado, e a gente sabe que do ponto de vista geral é o que tem maior impacto na doença coronariana a longo prazo. E, obviamente, em primeiro ponto, você controlar todos os fatores de risco, né? Porque é o que vai instabilizar a placa, é o paciente hipertenso, é o dislipidêmico não controlado, é o diabético grave, vai emagrecer, enfim, tentar diminuir as intercorrências aí relacionadas à doença renal e tudo mais, mas eu vou controlar todos os fatores de risco. E junto com isso, a gente vai usando as medicações mais específicas, acho que para a doença coronariana. O paciente tem uma lesão estabelecida do tronco, assim, vai ser com certeza um paciente multiarterial. Esse mesmo não sendo um paciente, a gente está falando do cenário crônico, não sendo uma prevenção secundária, eu tendo a entrar com um antiagregante plaquetário. Tá? Esse paciente que é mais grave, eu acho que ele merece pelo menos AS. Terapia hipolipemiante, a gente vai abrir mão, esse paciente ele está no extremo ali, pelo menos um LDL abaixo de 70, eu vou seguir metas alternativas também, secundárias na verdade, ou coprimárias, que é ApoB, ver o colesterol não HDL, às vezes pedir uma LPA para ver um risco residual genético desse paciente, mas tratar bem pelo menos abaixo de 70, e se já for uma prevenção secundária abaixo de 40. Do ponto de vista prognóstico, essas são as principais medicações. Aí não sei se talvez a gente vai conversar um pouco mais para frente sobre outras medicações aí para comorbidades secundárias, talvez, aí, mas que tem um impacto direto em mortalidade na doença coronariana, como, por exemplo, os análogos de GLP-1, se o paciente tiver insuficiência cardíaca, tem outras medicações que a gente pode... A gente vai entrar nisso sim. Como organização, vamos lá, estamos organizando a cabeça do clínico que está aqui, né, está aqui com a gente, chegou o paciente. Então você falou da estatina, do AS, entraria como um antiagregante plaquetário e aí tentar otimizar o máximo possível as outras comorbidades do paciente. E ECA, para a doença coronariana, se o paciente, enfim, se ele tem hipertensão, é uma indicação formal. Agora, se ele não tem, isso varia um pouco de diretriz para diretriz. A gente tem alguns estudos mostrando que ECA, isoladamente, mesmo o paciente não sendo hipertenso, num benefício a longo prazo, ele teria redução de mortalidade. Mas isso entra nas diretrizes aí até como um 2B, não é extremamente necessário. A mesma coisa o beta-bloqueador. Né? O beta-bloqueador, depois de um evento, a gente tem 4 estudos recentes que trucam um pouco essa questão da necessidade do beta-bloqueador se o paciente não desenvolveu disfunção ventricular. Isso tem mudado. Deve vir aí uma meta-análise desses 4 estudos que talvez mudem um pouco a nossa prática, mas a princípio, pós-evento, 1 ano de beta-bloqueador para reduzir mortalidade. A longo prazo, o beta-bloqueador vai entrar como se fosse um antianginoso, né? Não tem necessidade, do ponto de vista prognóstico, na doença coronariana crônica. Sempre lembrando, né, no fração de ejeção preservada. Né? Quando entra na fração de ejeção com disfunção ventricular, aí já volta o quarteto fantástico, né? O beta-bloqueador, 30% de redução de mortalidade, ECA, né? Então, a gente está dando nesse cenário já que você entra no IC, entra em outra situação. Isso que você falou é muito interessante sobre o tratamento clínico, porque o que você falou, ele é base de tudo. Ele não é opção, né? Ele não é opção, ele é base de tudo. E você trata, às vezes, a causa. O que eu falo muito com meus pacientes, viu, Leandro, quando vão comigo, que qual que é o medo? Doutor, eu operei, eu tô ótimo, você resolveu o meu problema. Não. Eu faço algumas brincadeiras com os pacientes para criar um ambiente mais tranquilo. Primeira coisa, assim, de maneira muito séria eu estou tratando a consequência de um problema. Eu não trato a causa do problema. Justíssimo, muito bom. A causa do problema é tratada muitas vezes com a medicação. Às vezes tem uma questão genética, a gente não vai conseguir tratar tudo. Problemas mutáveis a gente vai atacar com as medicações que a gente tem e mudança de estilo de vida. E aí eu brinco assim, só para você ter uma ideia, que às vezes eu pego e tiro uma veia da perna e boto no peito. Se isso fosse normal, a gente nascia com o peito na perna, a perna no peito. Então eu estou mudando a anatomia e tudo. Deus fez a gente de um jeito, eu estou mudando. Então não está certo. Não tá legal.
eu estou criando um ambiente que não é o mais legal aqui. Então a gente tem que entender. Então o cuidado que a gente tem que ter num pós-operatório é muito maior. Porque alguma coisa houve de erro nessa caminhada, ou pelo menos a gente busca esse erro quando a gente dá a medicação, para você tratar e mudar alguma realidade que ele vem vivendo naquele momento. Então acho que é uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, é isso. Cirurgia. Aí eu estou colocando toda a intervenção, mesmo a percutânea, a gente está tratando uma consequência. Perfeito. A causa não é comigo, eu vou tratar, mas assim, não é a cirurgia com a medicação. Então a gente falou um pouquinho do tratamento clínico, a gente vai passar agora para as intervenções. Antes do tratamento clínico, eu conversei um pouquinho com o Leandro, outra coisa que eu falo para o meu paciente. Eu acho que o clínico, obviamente, ele vai permear todo o tratamento, mas ele é interessante porque ele também está nas pontas do tratamento do paciente. Uhum. O primeiro, quando a gente fala para o paciente, você não precisa operar, você não precisa colocar um stent, você não precisa intervir em nada no teu corpo, medicação. Ainda bem, para ele é um alívio. Né? É o famoso porque não precisa, né? Não precisa. E aí tem a outra ponta, Vitor. Que é a ponta dolorida. Não dá para fazer mais cirurgia, não dá para colocar um stent, e só tem a medicação para fazer. Isso é duro, porque, e eu falo isso para ele, gente, às vezes, quando a gente indica, falar aqui para a câmera, isso é importante, quando a gente indica uma intervenção, independente de qual for, também é uma boa notícia. Porque é um tratamento. Sim, e eficaz quando indicado. Eficaz, que muda a história, aumenta a vida, aumenta a qualidade principalmente, que é o que a gente quer mais, é qualidade. Claro, se a gente conseguir dar qualidade com tempo, perfeito, mas a qualidade é essencial, você precisa viver bem durante o período que você está vivo. Né? Eu busco muito isso. Mas tudo bem, mas vamos voltar lá para a gente não perder o foco aqui. Percutâneo e cirurgia. Agora começou a briga, meu amigo, já puxei minha luva de boxe aqui, puxa a peixeira e vamos embora pro jogo. Risca o chão e vamos. Tá no meio de 2 cirurgiões. Tá faltando hemodinamicista aqui pra gente. A gente dispensou ele hoje. A gente até tem, mas hoje a gente dispensou ele. Hoje você não vai. Eu vou tentar defender um pouquinho eles, quando der. Mas... Na lesão de tronco? Então. E o que eu acho interessante, acho que quando a gente vai indicar uma intervenção, aí entra um pouco aquela questão da classificação, porque isso também muda um pouco de diretriz para diretriz, né? O que seria uma lesão significativa, quando que ela é funcionalmente significativa, e partindo do pressuposto que agora o tratamento clínico já está bem feito, otimizado e tudo mais, né? E por que é importante a gente pensar nesse tratamento adicional, vamos dizer assim, na intervenção? Porque o prognóstico da lesão de tronco é muito ruim. Né? Mesmo com... hoje em dia a gente não tem mais história natural da doença por conta do tratamento clínico, mas se você pega os estudos anteriores, lá, estudo CARES, lá da década de 80, os pacientes que tinham lesão de tronco acima de 70% tinham uma mortalidade de 80% no segmento de 10 anos. Né? Quase todo mundo morre. Só que desde os estudos lá de trás, ficava meio na dúvida quando que era o melhor momento da gente intervir. É 50, é 60, é 70... De modo que esses estudos iniciais, você pegar os estudos veteranos, europeu, o CAS, ficou meio que, a partir deles, as meta-análises deles, de que uma lesão de tronco acima de 50% seria interessante você intervir, porque a mortalidade era muito alta. E aí o problema disso é que, a partir disso, quase que todos os trials, os estudos seguintes, excluíram pacientes com lesão de tronco acima de 50%. E é isso que até hoje, mais ou menos, é o que baliza as diretrizes, são esses estudos de 30 anos, de quase 30 anos atrás. Então, acho que na hora da gente escolher esses dois, a gente vai levar em consideração essa gravidade anatômica. Tem alguns pontos que eu acho que talvez a gente vai discutir um pouco mais especificamente do que vai levar a gente a escolher cada cenário, mas acho que um ponto muito importante é a gente também questionar o paciente, né? Acho que antes da gente indicar um ou outro. E isso, todas as diretrizes, elas trazem muito bem essa decisão compartilhada. Qual que é a expectativa do paciente? É um paciente muito idoso, é um paciente frágil? Para ele se recuperar mais rápido é um valor? Ou para ele eu dar um tempo maior de recuperação, de reabilitação, mas para ele ter um ganho prognóstico, um ganho de longevidade lá na frente, isso faz mais sentido para ele. Então é isso que a gente vai discutir.